Fala, meus pretos e pretas, aqui é Camila Cerdeira, esse é o canal da Preta Nerd e hoje a gente vai falar sobre um negócio que está acontecendo muito ultimamente, que é o reboot. E para explicar o que é o reboot e quais séries a gente vai comentar que estão sendo rebootadas, eu vou falar disso depois da vinheta. Mas afinal de contas, o que é reboot? E para falar de reboot, eu tenho que falar de remake. Primeiro, remake literalmente significa refazer no inglês. Que é isso? Você vai pegar uma obra original, antiga, e só fazer uma refilmagem dela, tipo, dar uma atualizada, mantendo toda a estrutura essencial que ela tinha antigamente. Você só vai realmente refazer o que já foi feito. Já o reboot, não. O reboot você vai pegar a ideia original, quebrar ela, pegar quais são os elementos essenciais e atualizar o que é essa estrutura. Deixa eu ver, por exemplo, 11 Homens e um Segredo. 11 Homens e um Segredo é um remake de um filme da década de 60, que era feito com Frank Sinatra. E aí foi feito o remake com George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon. Agora, 8 Mulheres e um Segredo é um reboot. Apesar de continuar no mesmo universo da série original 11 Homens e um Segredo, eles estão pegando a essência da série, que é um grupo de pessoas que vai soltar alguma coisa para conseguir dinheiro, e estão remodelando com novos conceitos. No caso, eles estão fazendo agora com a equipe inteiramente feminina. Então essa é a diferença entre um remake e um reboot. E por que eu estou falando isso? Porque agora, nesse último mês, semana da Comic Con, a gente teve o lançamento de 2 trailers de 2 reboots que vão estar saindo e o anúncio do reboot de Buffy, a Casa do Vampiro, que causou um certo furor. E aí eu vou comentar cada um desses trailers e comentar o caso de Buffy, se vale a pena ou não rebootar esse negócio. O primeiro reboot que eu vou contar é o de Charmed, que eu assisti quando era criança, porque ele se passou de 98 a 2006. E é uma história que no Brasil veio como Jovens Bruxas. Então ele ia contar a história de 3 irmãs bruxas. Elas descobrem depois da morte da avó que elas têm poderes mágicos e que elas são o trio de bruxas mais poderosas da história e que elas têm a função de proteger a humanidade por conta disso. E ok, era uma série divertida, era uma série muito legal, era uma série que era focada no poder feminino, porque, enfim, bruxaria, eram protagonistas mulheres, então isso era bem legal. Só que era uma série 100% branca. Era assim, era um negócio branco. Era mais branco do que a novela da Globo que se passa na Bahia atualmente. É realmente um negócio branco. E aí o que aconteceu? Decidiram que 2018 era um bom ano para fazer o reboot de Charmed. Só que mudar um pouco do conceito da história. Sim, nós ainda vamos ter um trio de irmãs bruxas que são extremamente poderosas e que vão descobrir que têm seus poderes após a morte de um ente querido. Só que dessa vez as irmãs são latinas. Você vai ter 2 irmãs latinas e uma terceira irmã afro-latina. O que é isso? É uma mulher latina negra, tipo eu. Ou, enfim, a maioria das pessoas no Brasil, porque nós somos pessoas latinas. E aí o que é? Eles pegaram a história original e deram a inclusão não apenas de raça, porque agora nós vamos ter protagonistas não brancos, mas também uma das irmãs não vai ser hétero. Que na série original todo mundo era hétero. Tinha 300 personagens e todos eles eram héteros. Você podia pegar um demônio, você podia pegar um anjo, você não podia pegar alguém do mesmo gênero que o seu. Agora eles vão quebrar com essa palhaçada e a gente vai ter uma das protagonistas sendo lésbica, namorando uma mulher asiática. Então a gente vai ter afro-latinos, latinos, asiáticos. E quem vai estar responsável por essa produção são os mesmos criadores de Gender Vision, que é uma série latina muito bem estruturada, muito bem feita, que vale a pena ser vista, que tem na Netflix e que está se encerrando esse ano. Então, tá tendo um certo preconceito. A galera não tá aceitando muito bem essa nova versão de Charmed. Estão falando que tipo, a série antiga já era feminista o suficiente.
pense, se a série antiga só falava de gente branca, ela não era feminista o suficiente. Mulheres não brancas também existem. Mas sobre isso eu vou falar mais tarde. O importante é, tá tendo essa série, e se você quiser ver o trailer, a gente vai deixar o link aqui embaixo. Outra série que está sendo rebutada, e que é uma das minhas favoritas, é Roswell, que passou de 99 a 2002. Na Globo, ela foi transmitida como Arquivo Roswell. Basicamente, é a história de um grupo de 3 adolescentes, que na verdade são alienígenas. Eles vêm de um outro planeta, a nave deles caiu em Roswell, naquela época, tipo, em 49, quando teve o caso Roswell e todo mundo falou que tinha OVNIs e tal. Então, eles usaram como pretexto isso. Só que, quando a nave caiu, eles ficaram numa incubadora durante alguns anos até eclodir, e aí eles são adolescentes na década de 90. E aí são 3 alienígenas que têm um encontro com pessoas humanas que descobrem que eles são alienígenas e eles têm um romance e tal, aquela coisa meio Crepúsculo, só que com ET. E eu adorava, eu amava, durou apenas 3 temporadas, mas eu achava divertidíssimo. E aí eles resolveram que vamos trazer de volta Roswell, também em 2018, também pela CW, que nem Charmed. E quem vai estar à frente vai ser a Julie Plec, de The Vampire Diaries. O que é irônico, porque eu acabei de comparar com Crepúsculo. Só que essa é a série que eles vão mudar mais. Porque enquanto o Roswell original se passava com adolescentes na escola, a nova Roswell vai se passar com adultos. Agora você vai ter o Max, que era o protagonista Alien, sendo um policial. E a ex-namorada dele do tempo de colégio, a Liz, ela é um imigrante legal. E Roswell fica ali na divisa dos Estados Unidos com o México. Então tem muita imigração realmente naquela região. E aí, ele é um alien do espaço. Ela é um alien ilegal, porque é como eles chamam imigrantes lá nos Estados Unidos. E aí eles vão ter esse reencontro, e aí eles vão ter que começar a lidar com essas questões de quem tem direito ou não de estar na Terra, naquele local, naquele espaço. Enfim, eu achei uma metáfora interessante e eu achei uma forma inteligente de você discutir um tema atual, que é a imigração nos Estados Unidos na era Trump, que tem sido problemático. E aí tem a inclusão de personagens, de fato, latinos, imigrantes, que lidam com essas questões. Então eu achei uma saída inteligente. E eu estava muito receosa de... Porque, como eu disse, eu sou muito fã, eu era muito apegado a certas raízes da série original. E eu tinha medo de que, como eles fossem mudar completamente a narrativa, eles não fossem usar a essência da série. Mas saiu o trailer durante a Comic Con e eu quase chorei. Porque tudo que eu lembrava estava lá. Tipo, o formato da nave, o uniforme cafona da lanchonete, que tem tema de ET. Só faltou eles mostrarem um frasquinho de tabasco, que era o molho de pimenta que os ETs mais gostam, porque, enfim, é incrível. E eu fui convencida, tipo, eles realmente estão tendo cuidado de mostrar a essência, só reatualizar para um período que precisa ser atualizado. Porque, again, Roswell quando passou só tinha gente branca, só tinha gente hétero e ETs. É 2018, tá na hora da gente colocar um pouco mais de cor na TV. O grande problema que aconteceu na Comic Con foi Joss Whedon anunciou que estava preparando o reboot de Buffy. E aí a internet inteira surtou, eu inclusa, porque Buffy foi um grande marco da TV norte-americana, mundial, sei lá. Eu até hoje assisto Buffy regularmente. Meu irmão não aguenta mais o episódio musical que eu assisto quase todo mês. E é uma coisa muito icônica. Além disso, o Joss Whedon tá com um histórico terrível de não saber escrever mais personagens femininos. Caso você esteja em dúvida sobre isso, que tal lembrar do desastroso plot da Natasha em Era de Ultron, onde ela é um monstro porque ela não tem útero e não pode gerar filhos. Aquilo foi horrível. Ele teve dedo em Liga da Justiça e... Liga da Justiça foi Liga da Justiça, né, gente? Não preciso falar mais nada. Além disso, caso você tenha
curiosidade, você pode achar na internet o roteiro de Mulher Maravilha que o Joss Whedon escreveu e que não foi aprovado graças a meu bom senhor. Porque era um roteiro desastroso, extremamente machista. O cara perdeu a mão. O cara não sabe mais escrever personagem feminina. Tanto é que ele era o responsável pelo filme da Batgirl. E depois de, sei lá, quase um ano, ele falou que todo mundo já sabia. Gente, eu vou me retirar do projeto porque eu não tenho uma história pra contar. E que bom que ele se tocou disso antes de fazer o filme. Porque a gente já sabia que ele não tinha uma história pra contar. E aí agora ele fala que vai fazer Buffy. E eu fiquei, não faz Buffy. Para com isso, esquece, tipo, supera. Deixa Buffy no canto dela. Porque Buffy, pro período que foi feito, ele era interessante, ele era feminista, ele era diverso. Apesar de só ter 2, 3 personagens negros em 7 temporadas. Mas ele trouxe o Willow e a Tara, que foram um dos maiores casais entre mulheres da TV durante muitos anos. Então ele tinha seus méritos. Buffy teve seus méritos. Ele talvez não tenha envelhecido tão bem, mas ainda assim teve seus méritos. E aí eu tava reclamando que eu não queria esse reboot. E a Anne, que vocês conhecem, a Anne Kengala, né, aqui do canal, ela defende o reboot. E aí ela me mandou um texto da Mary Sue, que é um site americano que faz análises feministas de cultura pop. E eu tava lendo o texto da Mary Sue, e lá eles falavam sobre alguns problemas. Porque assim, anunciaram que a protagonista desse reboot de Buffy seria negra. E aí ia ficar sempre tipo, ai, a Buffy negra. Como se fosse tipo ofensivo chamar uma pessoa de negra. E sempre ia ter aquela comparação de tipo, ai, a Buffy branca, a Buffy negra, quem fazia melhor. Ou então que esse reboot de Buffy, ele tinha a obrigação de ter no mínimo 7 temporadas, senão, por causa da diversidade, ele não seria bom o suficiente. E aí ele ia atrapalhar o avanço de mais produtos com diversidade e com protagonistas negros. Outro ponto que eles comentavam também era sobre... Como é? Sobre como a gente não quer... Vai salientar. A maioria das pessoas que escrevem na Mary Sue, eu não tenho certeza se quem escreveu esse texto é branco, mas a maioria das pessoas que escrevem na Mary Sue são mulheres brancas. Que a gente não quer simplesmente personagens icônicos transformados em minorias sociais, sejam eles brancos transformados em não brancos, ou héteros transformados em não héteros, ou cis transformados em trans. A gente quer novas histórias originais com esse tipo de personagem. E depois que eu terminei de ler, eu defendo veemente a produção deste reboot. Eu quero Buffy, eu não quero Joss Whedon, mas eu quero Buffy. Porque deixa eu explicar uma coisa pra vocês, amores. A gente nunca vai conseguir equiparar a quantidade de personagens brancos dentro da cultura pop e personagens não brancos, simplesmente criando novos personagens negros, asiáticos e por aí vai. Por quê? Porque quando a gente estiver criando esses personagens que são não brancos, que são não héteros, ainda vão ser criados personagens brancos. Quer uma prova disso? A gente teve Pantera Negra, foi maravilhoso. Fora Pantera Negra, quantos filmes brancos desde Pantera Negra já saíram? De super-heróis. Saíram Homem-Formiga e a Vespa, vai sair Capitã Marvel, tá vendo? Tipo, sempre vai ter muito herói branco. Então, às vezes, a gente precisa pegar personagens icônicos, que são canonicamente brancos, e transformá-los em não brancos. É importante e é necessário isso. Porque senão a gente nunca vai caminhar para uma equidade. Então esse argumento de a gente só pode ter heróis originais, não brancos, é desculpa e preguiça para não ter personagens não brancos na tela. E falando sobre essa questão de tipo, precisa ser bem sucedido e blá 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 blá. Quem disse que não vai ser? Vocês sabiam que One Day at a Time, a série da Netflix, é um reboot? Ela é uma série original da década de 70, que durou tipo 15 temporadas e que era um marco da TV americana, que a gente no Brasil não conhecia.
mas que era um marco da TV americana feito por um dos maiores produtores de comédia norte-americana que já existiu. E aí ele pegou e disse, eu vou fazer de novo, só que dessa vez eu vou fazer com a família latina, porque a série original é uma família italiana. E aí ele chamou uma pessoa latina pra fazer o roteiro pra que ele não fizesse merda. E aí nós temos 2 temporadas que você pode assistir na Netflix, uma terceira em gravação, eles estão no meio da gravação da terceira temporada. É uma série aclamada pelo público, pela crítica, e que só não foi indicada a nenhuma premiação por... Eu não quero dizer o termo com R, mas basicamente vocês sabem por quê. Porque honestamente teve uma das atuações mais brilhantes em comédias desde os 2 últimos anos e é um sucesso. Então você quer me dizer que talvez, tipo... talvez não seja tão bom, talvez seja espetacular. Usar a desculpa de que vai ter uma pressão, isso existe de todo jeito. Sempre que você botar protagonistas não brancos na frente de uma série, de um filme, vai ter uma pressão dizendo, se ele não prestar, a gente não produz mais isso. Mas deixa eu te contar uma coisa, Scandal, How to Get Away with Murder, Pantera Negra, Black Lightning estão aí rolando e estão fazendo sucesso. Nós ainda temos Blackish, The White People, a gente está conseguindo sucesso, a gente está conseguindo destaque. Nós temos Jane the Virgin com latinos, nós temos Fresh Off the Boat com asiáticos, está sendo produzido. A gente consegue segurar uma série, você só precisa nos dar a oportunidade. E se você vai rebutar a sua história, se você vai realmente querer atualizar o que você está fazendo para 2018, não faz sentido você fazer algo branco, hétero e cis. Porque, desculpa, o mundo não é assim. Eu me empolguei no final, fiquei um pouco raivosa, fiquei mesmo, porque esse é um assunto que é muito pessoal pra mim, porque eu consumo TV há muitos anos, então eu tô cansada de ver as mesmas coisas, sei lá, há 20 anos. Vamos mudar, vamos fazer as coisas serem legais, vamos fazer as coisas serem inclusivas. E se você concorda comigo, deixe seu comentário. Se você discorda de mim, deixe seu comentário e vamos conversar de forma educada, tá? Por favor. Vamos ser educados e não vamos xingar a mãe de ninguém. Ou a mim, tá? No mais, eu sou Camila Cerdeira, esse é o canal da Preta Nerd. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você ainda não assinou o sininho, assina, que aí você recebe a notificação sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. E a gente está lançando vídeos toda semana, além das lives todo domingo às 3 da tarde. E por enquanto é isso. Siga a gente nas redes sociais.